Olá a todos. Agradeço primeiramente a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso guia e modelo, e a participação de todos vocês que nos permitiram realizar mais um encontro do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Estamos dando continuidade aos estudos do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, onde abordaremos os versículos de 12 a 16. Esta perícope, retirada do Novo Testamento, foi abordada por Lucas, como também por Marcos e por Mateus. Na tradução de Haroldo Dutra, o título é chamado de Cura de um Leproso, que nos diz o seguinte: E aconteceu que, enquanto ele estava em uma das cidades, eis que um homem cheio de lepra, ao ver a Jesus, prosternando-se, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra afastou-se dele. E ordenou-lhe não dizer a ninguém, mas disse: Depois de partir, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta pela tua purificação, como Moisés ordenou em testemunho para eles. Difundia-se ainda mais a palavra a respeito dele. Muitas turbas se reuniam para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Ele, porém, estava se retirando aos lugares ermos e orando. Então, retornando ao versículo 12, devemos nos atentar quando Lucas retrata um homem cheio de lepra. Quando falamos lepra, podemos verificar no contexto atual que a lepra é conhecida pelo nome de hanseníase, que é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que pode afetar qualquer pessoa. Ela se caracteriza por alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular, principalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos, e pode gerar incapacidades permanentes. Mas nessa época de Jesus, a lepra, um termo grego, se referia a todos os problemas de pele e cometia grandes flagelos, sobretudo aqueles que chamavam lepra branca, por causa das manchas brancas que se focalizavam na pele, transformando-se posteriormente em inchações, acabando por cair os membros aos pedaços e não tinha cura. Eu trouxe esse material de Pastorino, que eu achei muito interessante. Então, os leprosos eram vistos como pessoas pecadoras, amaldiçoadas por Deus, não comungavam e não recebiam as bênçãos de Deus, sendo alvo de toda sorte de preconceito, eram rejeitados, desprezados e abandonados. E por isso perdiam seus bens e o convívio com seus familiares. Entretanto, excluídos totalmente da sociedade, eram expulsos para lugares desertos. Além do mais, eram obrigados a gritar: impuro, impuro, ou usar uma matraca para avisar que estavam passando. E as pessoas deveriam se afastar deles, porque com o menor contato seriam consideradas de impuras também e poderiam ser denunciadas. Imaginemos que tortura, né? Tanto física, o sofrimento, como mental, né? Sofrer de uma doença como essa e ainda ser rejeitado por todos. Então, ao ver Jesus, este homem cheio de lepra, se ajoelha, mostrando a intensidade de sua busca, a humildade com que veio curvar-se ao chão em sinal de profundo respeito a Jesus, e o reverencia chamando-o de Senhor. Então, Senhor era um termo usado para poucos. Eles usavam Senhor para o imperador de Roma e outros que ocupavam altos cargos, né? Mas ele se referencia a Jesus como o Senhor. E pede que Jesus o purifique, que o reaproxime de Deus, mas não pede que o cure, demonstrando completa fé e a confiança de que sua limpeza dependia exclusivamente da vontade de Jesus. Então, é a parte bela
deste homem, né? Essa fé que ele tinha em Jesus mesmo sem o conhecer. Mas aí eu trago um pouco dessa fé trazida do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Kardec nos fala no item 5 sobre a fé. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação maléfica. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente do universo, e lhe modifica as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade, dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. Essa a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. Então, com certeza, gente, esse leproso deve ter ouvido sobre as curas realizadas por Jesus. E sua fé lhe possibilitou chegar até ele. E expressando com simplicidade, sem exigir, diz: se queres, e estendendo a mão, Jesus toca o leproso sem temer as transgressões das leis que ele acabava de acometer. E ao invés de tornar-se impuro, o próprio Jesus, né, purifica-o da lepra e diz: fica limpo, seja purificado. Então, ao expressar essa expressão, limpar-me, não sugere exatamente um processo de cura. Ainda que o desaparecimento das lesões tenha sido imediato após o toque magnético de Jesus. Na verdade, a limpeza não é cura, mas é condição essencial para que ela se dê. Jesus pôde limpar o leproso das chagas existentes em seu corpo físico como forma de auxiliá-lo na cura. Cura essa que, em se tratando do espírito, só ele mesmo, o enfermo, poderia fazer através do tempo, pela vivência no bem. E depois deste momento, aconselha para que ele se mostre sacerdote e apresente a oferta pela tua purificação, conforme Moisés ordenou. Na lei de Moisés, claro. Então, verificada a sua purificação, a sua cura pelo sacerdote, seguindo o que diz Levíticos 14, 2 a 32, ele traz o seguinte no Levíticos: aquele que tem de se purificar, lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias, e desta forma o ex-leproso retomava sua posição na sociedade. Então, ele se mostrando ao sacerdote que estava curado, ele volta a ter a posição dele dentro da sociedade, podendo conviver, né, de volta com seus familiares. Então, essa demonstração faz retornar ao convívio dos seus entes queridos. Então, o que trago para a nossa reflexão é que todas as situações que passamos em nossas vidas têm um motivo essencial para o nosso progresso moral. E o objetivo desse sofrimento doloroso e prolongado, muitas das vezes, é para que possamos conquistar a humildade e a resignação, como podemos verificar neste leproso. Depois de tanto sofrimento, tanta dor, ele se resigna totalmente, se torna humilde perante Jesus, né? E se comporta dessa forma. Então, é um ato que a gente tem que refletir para as nossas vidas também. E trago de forma objetiva outra explicação, né, que Pastorini coloca, que fala assim, é um quadro da purificação que eu achei muito interessante. Ele fala assim: existem 2 tipos de purificação. Purificação do corpo físico, que funciona da seguinte forma: está relacionada à alimentação agregada aos fluidos alimentícios. Então, o que é aproveitado é assimilado ao corpo, mas todos os detritos são expelidos através dos órgãos excretores. Essa é a função do nosso corpo físico. E aí ele traz a purificação do corpo astral, como é que acontece, né? Que é o caso do leproso. Ele se alimentou de pensamentos, palavras ou ações, como diz Pastorinho. Tudo que neles houver de bom é assimilado como experiência e aprendizado.
Mas todos os fluidos mentais, pesados e nocivos, são expelidos pelo órgão excretor do astral, que é exatamente sua condensação na matéria, o corpo físico, e os fluidos pesados são evacuados através de chagas, furúnculos, úlceras, cânceres, lepra e etc. Então, quando a limpeza está terminada, a doença cessa. Então, mas por vezes a quantidade de matéria fecal astral é tão grande que mais de uma existência terrena é consumida em sua evacuação. Daí o grave engano dos que pedem a cura, quando deviam pedir a purificação, por mais dolorosa que fosse, tal como nos ensina a lição evangélica do leproso de Cafarnaum. Meus irmãos, meus olhos vislumbraram a necessidade da purificação do ser, através da busca dos bons pensamentos, dos bons sentimentos e das boas ações que nos levarão à conquista da lei de justiça, amor e caridade, e que deve estar contida dentro de cada um de nós. Esse sempre é o convite, e que será a única maneira de alcançarmos a misericórdia de Deus e a interferência do Cristo para a cura de todos os nossos males e o nosso progresso moral. Portanto, trago mais uma reflexão pelo espírito de Amélia Rodrigues, que esclarece a respeito das causas que originaram a hanseníase naquele enfermo e por que o mestre Nazareno o curou. E ela diz assim: o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios nas tamareiras solitárias. Retornou aos caminhos de tormenta em si mesmo atormentado para ressarcir penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ingrato, mas a sua renovação. Isso diz Amélia Rodrigues. E ainda nos abre os olhos quando não sabemos efetivamente aproveitar do benefício da cura, esclarecendo sobre que a cura mais importante é aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Esse é o nosso grande cuidado. E Lucas, mais uma vez, anota no final da perícope que Jesus se retirou para orar, demonstrando para nós a melhor forma de conversarmos com Deus e com Jesus sobre todas as nossas existências, que é realmente através da prece. Ela é naquele momento que a gente abre o nosso coração, que a gente se torna nu, né, espiritualmente ao Pai, para que Ele possa nos auxiliar nessa trajetória que muitas vezes, para muitos, é muito difícil. Que Jesus nos abençoe, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, porque é um momento, né, de levar, de alguma forma, a palavra do Cristo. E isso me faz muito feliz. Aproveito também para registrar as fontes de pesquisa retiradas do livro de sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorini, Evangelho Sem Mistérios, de Moral Felipe, Evangelho de Marcos, Redivivo 3, o Evangelho segundo o Espiritismo, Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, além da busca no link Bíblia do Caminho. Que Deus nos abençoe.